A Samia se casou 2 vezes. A primeira vez foi um casamento arranjado e o segundo casamento foi realizado em 2014 e foi por amor. Alguns anos depois, ela foi visitar a família lá no país deles, mas 6 dias depois que ela estava lá, ela foi encontrada já sem vida. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Ildes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, hoje então a gente vai analisar o caso de Samia Shahid. Os pais dela eram do vilarejo de Pandore, no Paquistão, e se mudaram para o Reino Unido, onde a maioria dos seus parentes já estavam morando. A Samia nasceu em Bradford em 1987 e a família dela era bem rica e muito influente. O tio dela tinha um restaurante de peixe frito com batatas, uma floricultura e também uma empresa de aluguel de carros lá no Reino Unido. E todos esses negócios que eles tinham lá, na verdade, eles pertenciam à família inteira. Bom, para a gente entender melhor, todos os integrantes da família Shahid, eles se casavam com integrantes da própria família. Por exemplo, os pais da Samia eram primos. E os avós dela eram também os tios dela. Isso aqui é muito comum que aconteça com pessoas desses países, porque é como se fosse uma garantia para que toda a herança ali, todos os pertences da família continuem na própria família. E como eram as coisas dentro da casa? Bom, todos da família seguiam os costumes do país de onde eles vieram. Apesar dos pais da Samia estarem morando em um país onde todos os costumes são mais modernos, eles controlavam os filhos. Por exemplo, eles tinham uma agência de aluguel de carros, né? E eles alugavam desde o carro mais barato até o carro mais caro, como o limousine, por exemplo. E a Samia, ela adorava dirigir. Só que ela era proibida de ter um carro ou até de dirigir outros carros. Mas como ela era essa pessoa muito aventureira, ela costumava pegar o nome de outra pessoa e alugava um carro do negócio da própria família só para dar uma voltinha assim de vez em quando por lá. Mas tudo isso é claro que ela fazia muito escondido ali da família e ela fazia várias outras coisas escondidas também, porque apesar de tudo, ela amava muito a família dela e ela era muito ligada principalmente ao pai. Os amigos dela falavam que ela era tipo a filhinha do papai, sabe? Ela fazia tudo para que ele tivesse orgulho dela. Os amigos contam também que ela era uma pessoa muito carinhosa e muito amada por todos eles também. Agora a gente vai passar para o ano de 2012. Nessa época, a Samia estava com 25 anos de idade. Bom, era muito normal ali para os pais, né, daquela família Shahid escolherem, é claro, os noivos e as noivas para os seus filhos, e com a Samia não foi diferente. Os pais dela avisaram ela que ela ia se casar com um primo que estava lá no Paquistão. O nome desse primo é Chaudhry Muhammad Shakil. Ela conhecia esse primo desde pequena e eles eram como irmãos. E é importante mencionar que esse primo já era um homem bem complicado, porque ele tinha acabado de sair da cadeia, porque ele tinha tirado uma pessoa lá por causa de uma disputa de terras. Então, vocês já estão imaginando, né, o tipo de pessoa aqui que os pais arranjaram para se casar com ela. Mas enfim, ela de princípio ela não queria se casar com ele de jeito nenhum, mas ela acaba aceitando esse casamento porque tem a questão de que ela queria sempre agradar os pais. E também a questão da tradição, né? Na família dela, todos tinham se casado ali com casamentos arranjados e todos eles com primos ali mesmo. Então, desde pequena, ela sabia que ela ia ter também um casamento arranjado e que provavelmente seria com um membro da própria família dela. Então, em fevereiro de 2012, a família já começa a fazer todos os preparativos ali para o casamento, começa a comprar vestidos, joias, não sei o quê. E na frente da família, ela fingia que estava tudo bem. Mas com as amigas dela, ela tinha 3 melhores amigas e ela mandava mensagens de áudio, de texto para essas amigas direto, e ela falava o quão infeliz ela estava ali, que ela não estava gostando daquela ideia, e ela falava que ela era tipo um soldado que ela tinha que aceitar e enfrentar, né, esse novo ali obstáculo da vida dela. Então, no dia 18 de fevereiro de 2012, a família toda vai lá para o país deles para se encontrar com o primo
e realmente a cerimônia é realizada lá. Essa é uma das fotos do casamento dela com esse primo, e depois de casados, então, os dois vão morar nessa mansão aqui, que é uma casa que o pai dela deu de presente de casamento para eles. E enquanto ela estava lá, ela continuava enviando mensagem para aquelas amigas, falando que não estava feliz, mas que estava dando uma chance. E no fundo, eu acredito que ela queria realmente se apaixonar por ele, sabe? Assim como o pai dela se apaixonou pela mãe dela também, que foi num casamento arranjado, ou não, né? Sei lá se eles se apaixonaram mesmo realmente ou não. Mas ela queria realmente dar uma chance ali para esse casamento com o primo. Agora, uma informação muito importante sobre esse casamento arranjado ali. Foi feito um acordo entre as famílias, né? Tem a questão do dote, que é dado para a família também. E nesse acordo, o primo queria a cidadania britânica, porque a Samia nasceu lá. Então a família da Samia entra ali com a documentação pedindo o visto para o primo. Então depois que isso tudo ali fica confirmado, a família retorna lá para o Reino Unido. A Samia vai ficar lá com o primo, então marido, por mais alguns meses. E em junho de 2012, 4 meses depois de estar casada, então ela retorna para o Reino Unido, mas sem o marido primo, porque o visto dele não tinha sido aprovado até então. Só que ela voltando para lá, não pensem que a vida dela foi mais fácil não, tá? Porque esse primo aí, marido, ele era bem controlador. E então ele exigia que ela abrisse o Skype, sim, ligação de vídeo, todos os dias, e ficava ali com o vídeo aberto o dia inteiro praticamente, com a mulher ali do outro lado, no outro país, e controlando ela. E a Samia, ela tinha aquele espírito livre, lembra? De liberdade, lembra? Ela cresceu lá no Reino Unido, ela não conhece muitas tradições de lá, então ela ficou perdida. Ela tentou dar uma chance para esse casamento no início, mas ela viu ali aquele ponto que não dava, não ia dar certo. E a partir daqui, ela começa a ser uma mulher muito depressiva. E isso se prova em um áudio que ela envia para uma dessas amigas dela no dia 29 de julho. Nesse áudio, ela fala que ela detesta a vida dela, que ela quer perder a vida. E ela usa muito palavrão também, né? Fala F é minha vida, F todo mundo, todo de saco cheio e tal, aquela coisa. Então, ninguém sabe exatamente o que aconteceu nesse dia, só que algo aconteceu que realmente ali deixou ela muito, mas muito abalada. E realmente as amigas contam que antes ela sorria muito e a partir dali ela começou a decair cada vez mais e ser essa pessoa triste. Só que isso tudo vai mudar no ano seguinte, porque em 2013 ela vai então no restaurante lá com amigos da própria comunidade e ela conhece o Syed Mukhtar Qassam. Eu vou chamar ele sempre de Mukhtar, pois é assim que todos chamam ele. O Mukhtar também era paquistanês, mas ele morava e trabalhava em Dubai e ficaria poucos dias ali no Reino Unido. Bom, os dois começam a flertar, paquerar ali, trocam os números do telefone e essa paquera continuou com ligações telefônicas, mensagens. E em outubro de 2013, a Samia consegue sair escondida lá e vai para Londres para se encontrar com ele. Depois desse encontro que eles tiveram lá, então eles tiveram muito mais encontros, porque o Mukhtar, que morava lá em Dubai, ele começou a ir frequentemente para o Reino Unido só para ver ela. E dali eles realmente começaram a se apaixonar. E nesse ponto aqui, é importante a gente falar também que isso aqui não foi visto como uma traição, tá? Nem por ela, nem por ele. Por quê? Tudo bem, ela era uma mulher casada. Ela já tinha contado para ele de toda a situação lá com o primo, marido. Só que ele, lembrando, ele é do mesmo país. Então ele conhece o esquema de casamentos arranjados, ele sabe que é um negócio, que aquilo não é por amor. Mas enfim, ele sabia de toda a situação e os dois, que estavam super apaixonados, também já queriam se casar. Só que ela tinha que pedir o divórcio para ele. Então a Samia liga para o primo, que era como se fosse um irmão para ela mesmo, e desde o início daquele casamento o primo sabia que ela não queria se casar com ele, e ela falou para ele que ela queria pedir o divórcio, que não estava dando certo, que os dois estavam infelizes, ele também não gostava dela. Só que ela não conta nada do Mukhtar, tá? Isso aqui é importante falar também. Mas o primo, ele fala que não. Ela, não, eu não vou dar um divórcio pra você de jeito nenhum. Bom, enfim, então, como ela viu ali que o primo não ia, né, ajudar a situação dela, ela foi conversar com a família, sem falar sobre o Mukhtar também. Ela falou pra família, né, que ela estava muito infeliz, que ele era muito controlador, e a família sabia, porque via ele direto lá no Skype e tal.
mas a família dela não apoiou nessa decisão, não. Falou, olha, aí é o seu marido, agora engula tudo e seja uma esposa melhor. Como ela viu que não ia dar certo tudo aquilo ali, né, que ela precisava então fazer as coisas por conta própria, bom, ela tinha se casado no religioso com o primo. Então, ela foi procurar o líder religioso do Islã lá no Reino Unido, que atuava ali na região onde ela morava. E ela conversando com esse líder, explica toda a situação e o líder religioso, ele entende o desespero dela. Então, ele mexe alguns pauzinhos ali, porque ele deu esse divórcio para ela, só que sem a permissão dos pais e sem a permissão do marido também, que é uma coisa bem complicada. Bom, no dia 1º de maio de 2014, então, ele entrega para ela um documento ali dizendo, então, que ele aprovou o divórcio dela com o primo. E então que ela começa a preparar tudo ali para se casar mesmo com o verdadeiro amor da vida dela, o Mukhtar. Só que tem um problema muito grande, que o primo, ex-marido chato, ele já tinha falado para a família inteira que a Samia tinha pedido divórcio para ele e que ele não tinha dado divórcio. E então a família começa ali a aplicar alguns castigos nela. Eles vão deixar ela trancada dentro de casa durante muito tempo. Lembrando que ela tinha 27 anos nessa época, tá? Bom, aí depois de um tempo ela consegue dormir na casa de uma amiga dela. Não sei se ela fugiu para dormir na casa dessa amiga ou se ela conseguiu a permissão dos pais mesmo. Mas enfim, nesse dia que ela faz essa fuga aí dela, ela vai realmente se casar com o Mukhtar. A cerimônia acontece no dia 7 de setembro de 2014, e lembrando que é tudo escondido, tá? Eles se casaram no civil e as melhores amigas dela estavam presentes na cerimônia, fizeram a maquiagem dela e tudo. Logo depois do casamento, ela volta para casa dos pais e o Mukhtar, ele volta para Dubai, porque ele precisa trabalhar e também ele precisa organizar os documentos do visto dela para ir para lá também. Só que nesse meio tempo aqui vai acontecer uma coisa muito estranha. Em outubro de 2014, um mês depois da cerimônia de casamento dela, que ainda está em segredo, tá? A família não sabe nesse ponto aqui. Bom, ela está caminhando lá na rua com um dos familiares dela e, de repente, do nada, chega um cara desconhecido com uma barra, eu acredito que seja uma barra de ferro, mas não tenho certeza, e ele começa a machucar a Samia. E depois que machucar ali, ele pega e foge. E o outro familiar que estava com ela não sofreu nenhum dano. Ela volta para casa e os pais dela, tipo, não dão bola, não ajudam ela a fazer curativo nem nada. Ela até envia umas mensagens para as amigas dela, falando que ela estava muito triste com a família, que a perna dela estava muito roxa, machucada ali. Enfim, ninguém sabe exatamente o porquê desse ataque aqui do nada, né? Mas acredita-se que foi uma espécie ali de castigo, do tipo, olha, se comporta e senão algo de ruim vai acontecer com você. Então ela fica ali na casa dos pais mais algum tempo, ainda secretamente casada com outro cara que os pais nem sabiam. E o primo lá do outro país, então, estava aguardando o visto, lembra? O visto dele acaba sendo negado. Eles entram com a papelada novamente para pedir, né, novamente o visto e tal, mas nesse meio tempo, o visto da Samia para ir para Dubai foi aprovado. Então, em maio de 2015, ela se muda para Dubai. E nesse ponto aqui, todos ficam sabendo do divórcio que o líder religioso concedeu, do casamento dela com Mukhtar e de tudo. Todos os segredos, então, foram revelados quando ela chegou lá no outro país. A família corta relações com ela, todos estão muito zangados com a rebeldia dela. Os pais também vão tentar trazer ela de volta. Eles vão falar lá com o líder religioso, como assim que você deu o divórcio para nossa filha, se a gente não deu permissão e tal. E o líder religioso, ele enfrenta os pais dela também. Fala, não, eu dei o divórcio sim, porque a menina estava infeliz, então deixa ela ser feliz com a pessoa que ela realmente ama. Olha esse líder, a gente queria dar um beijo nele, todo respeitoso, é claro, um beijo na bochecha, mas queria dar um beijo nesse líder aqui, porque ele foi muito, mas muito corajoso. Lembrando, a gente está falando aqui de atos em nome da honra, coisas de tradição, então a própria comunidade podia ter ido atrás desse líder aí, nem sei se foi, mas enfim. A família vai continuar enchendo a paciência do líder religioso, coitado, tá? Eles vão estar ligando para ele várias vezes, xingando ele de nomes e tal,
E tão graves esses xingamentos que o próprio líder religioso, ele acabou gravando muitas dessas conversas telefônicas aí, e todos esses áudios vão ser passados para a polícia depois de tudo acontecer. E além disso, os pais da Samia vão lá na polícia do Reino Unido e não falam nada do Mukhtar, não falam que a filha se casou e tal, que ela fugiu. Eles falam simplesmente, olha, a gente quer registrar aí que a nossa filha está desaparecida. E a polícia lá do Reino Unido, claro, começa a investigar o caso, mas logo eles descobrem, pô, não, a menina saiu, né? Ela tinha idade suficiente, adulta, a vida é dela, ela faz o que quer. E como que estava a vida da Samia lá em Dubai? Pela primeira vez ela estava realmente muito, mas muito feliz. Amigas contam que ela era a garota mais feliz do mundo quando conseguiu chegar lá. Ela dirigia lá também, coisa que ela não podia fazer com os pais, visitava muitos lugares, estava casada com um homem que ela realmente amava. Tudo certo, mas nem tanto. Porque apesar de ela estar muito feliz, a Samia, ela sempre foi essa pessoa que ela era muito ligada com a família. Ela ligava frequentemente para casa, a mãe e a irmã até falavam com ela, mas destratavam. Ela também mandou várias mensagens pro pai dela, mas o pai dela via as mensagens, mas ele nunca respondia. E 4 meses depois que ela se mudou para Dubai, então em setembro de 2015, ela decide voltar lá para o Reino Unido só para visitar a família. A mãe dela acaba aceitando de levar ela para ver o pai. As amigas contam que ela falou que quando ela chegou lá, o pai dela chorava muito, ela pedia perdão, e a irmã também começou a chorar, a mãe também, foi toda aquela comoção, e ela achou que eles realmente iam perdoar ela. Só que, naquela casa, tinha umas tias ali do mal também, e essas tias começaram a infernizar a vida do pai, falando que era para ele ficar contra a Samia. Então ela retorna para Dubai sem o perdão da família. Um parente da Samia liga para o marido dela e fala que a tia, que era também a ex-sogra dela, tinha perdido a vida lá no país deles, de causas naturais. Por esse motivo, a família que estava no Reino Unido vai toda para lá para ir no funeral, e a Samia amava muito essa tia e ex-sogra, e ela fica muito abalada. Ela conversa com o marido e ela quer ir para lá dar seu último adeus, mas eles decidem que seria muito perigoso e ela não vai. A família também pede para ela ir para lá, mas ela recusa o pedido. Passa algumas semanas e a família que ainda está lá fala que o pai está nas últimas. O pai dela tinha diabetes e eles falaram que a doença estava complicando, que era para ela ir para lá para ver ele pela última vez porque ele iria partir. Ela quer ir, mas conversando com o marido, eles decidem que seria muito perigoso. Lembrando, os dois são do mesmo país. Então eles conhecem os atos em nome da honra, que são muito comuns de acontecerem lá. Eles sabiam o perigo que seria ela estar retornando para lá, né? Só que a mãe e a irmã não paravam de ligar para ela. A irmã liga para ela muitas vezes chorando muito e falando que o pai iria perder a vida. Tipo, vem pra cá porque vai ser os últimos dias, senão você não vai conseguir dar adeus pra ele. Elas chegam a ligar pra ela aproximadamente 15 vezes em um curto período. O marido dela fica achando que aquilo era uma cilada, que podia ser tudo mentira, que a família estava tentando atrair ela, mas em uma dessas ligações desesperadas que a irmã fez, ela falou que comprou uma passagem pra Samia de ida e volta, que era só pra dizer adeus e ela estaria de volta em Dubai. Então, a Samia decide ir para lá. Ela fala pro marido sobre a passagem e ele ainda não concorda, mas ele fala que ele não podia segurar ela, que ela era uma mulher livre e ela já tinha decidido. E se fosse tudo verdade, se o pai dela realmente estava nas últimas, ele não iria se perdoar também de talvez impedir a mulher de ir e ficar com essa culpa pro resto da vida. O marido leva ela no aeroporto, ele chega a parar o carro e fala para ela que ainda dava tempo de desistir. Ela abraça ele e fala para não se preocupar, que nada iria acontecer. Essa foi a última vez que ele viu ela. Ela chega no aeroporto de Islamabad no dia 14 de julho de 2016 e a passagem de volta era para o dia 21 de julho de 2016. Ela passaria uma semana lá somente. Assim que ela chega no aeroporto, ela se encontra com uma amiga de infância e vai para casa dessa amiga e ela entrega para ela o seu passaporte e a passagem de volta por segurança. Nos dias seguintes, ela vai se encontrar com a família, se encontra com o pai, com a mãe, com a irmã. E logo que ela chega lá, ela compra um chip de telefone e ela vai se comunicar constantemente com o marido dela
E agora a gente vai analisar um pouco dessas conversas telefônicas que eles tiveram. No dia 18 de julho, ela manda uma mensagem para o marido falando que iria com o pai deixar flores no túmulo da tia e ex-sogra. No dia seguinte, dia 19 de julho, o marido fala que teve um pesadelo e ela pergunta sobre o sonho e ele fala que ele não lembra exatamente, só lembra que acordou em choque. E ela ainda responde pedindo para ele rezar para que ela voltasse em segurança para Dubai. No dia 20 de julho, ela envia mensagem para ele às 8h55 da manhã, dizendo bom dia e que estava acordada desde as 6 e que estava muito cansada. Meio-dia 03, ela fala que vai na feira comprar as coisas para o jantar e fala que no dia seguinte seria o voo de volta, que esperava que tudo desse certo. Agora, nesse ponto, o marido vai começar a mandar mensagem para ela e ela vai começar a não responder. Ele começa a enviar essas mensagens sem resposta às 15h02, depois ele envia 15h05, 17h22 e 17h50. Em todas essas mensagens ele estava muito preocupado e ele pedia para ela responder as mensagens o mais rápido possível. E na última mensagem, que foi de 17h50, ele ainda fala para ela que se ela conseguiu ler a mensagem, que encontrasse então uma forma de entrar em contato com ele o mais rápido possível. Aqui nessa mensagem, eu acredito que ele de repente pensou que alguém pegou ela, né? De repente ela estava só vendo ali as mensagens, não conseguia responder. Mas enfim, nesse meio tempo que ele estava mandando mensagens para ela, ele mandava também mensagens para a irmã dela, que estava lá no mesmo país, perguntando o que estava acontecendo. E ele via que a irmã lia as mensagens, tinha aquelas duas barrinhas lá azul e tal, né? Só que ela não respondia nada para ele. Ou ele vai continuar mandando mensagem para ela, para a irmã, para alguns familiares, vai tentar ligar também várias vezes, mas ninguém atendia, ninguém respondia as mensagens. Então agora a gente vai lá para esse vilarejo onde ela estava, analisar o que estava acontecendo exatamente e por que ela não estava respondendo as mensagens. Nesse dia 20 de julho de 2016, então, a polícia de lá recebe uma ligação na emergência. É o pai da Samia que está falando. O pai fala que ele está na casa da Samia e do primo dela e que ele acabou de encontrar a filha na parte térreo da casa, perto da escada, e que ela não estava se mexendo e também não estava respirando. A polícia chega no local e confirma que a Samia, que tinha 38 anos, estava sem vida. O pai fala para o policial que a Samia estava morando lá com o primo e marido e ele não comenta nada do Mukhtar. Ele simplesmente desconsiderou todos os últimos anos da vida dela, deletou essa informação do cérebro dele. E o pai fala que ela não tinha problemas com o primo e o marido, que ela estava feliz com ele e que aquilo deve ter sido um acidente, que ela deve ter caído da escada. O primo não estava em casa e o pai falou que ele não sabia onde ele estava. Bom, eles levam a Samia, então, para fazer o exame lá nela e algo muito suspeito vai acontecer agora nesse momento. Antes mesmo desse exame aí ser concluído ou sair, ser liberado ali para eles, o tio da Samia chega com o atestado de óbito dela. E nesse atestado ali estava escrito que ela teria perdido a vida de causas naturais. Como que ele conseguiu esse atestado? Lembra que a família era muito rica, né? Então, a gente já sabe. Bom, enfim, com esse atestado na mão, então, ele já faz todos os preparativos ali, retira ela daquele local, que seria como se fosse um IML de lá, e então eles já levam ela para a mesquita, fazem as orações, já vão para o cemitério e já enterram ela no mesmo dia, algumas horas somente depois de tudo acontecer. Agora lembra que o Mukhtar estava lá em Dubai, né, preocupado, não sabendo de nada o que estava acontecendo por lá. Então, às 10 horas da noite, muito tempo depois dela já estar lá embaixo da terra, tá? Uma prima dela liga pro Mukhtar e fala, olha, a Samia perdeu a vida hoje. Poxa, de causas naturais, foi isso. Sinto muito, boa sorte aí na sua vida, acabou essa questão. Bem, isso mesmo, gente. O Mukhtar ficou desesperado, só que ele não acreditou, tá? Ele pensou que aquilo ali era tudo algum jogo da família, uma vingança e tal. Ele acreditava que a Samia estava realmente viva, ele pensou que de repente alguém estava segurando ela, de repente machucando, algo parecido. Então ele sai atrás de passagem aérea desesperada e ele consegue realmente uma passagem. 3 dias depois ele chega lá no país também. Só que quando ele chega lá, ele vai direto na delegacia e vai falar que a mulher dele está desaparecida.
Só que a polícia lá na delegacia fala para ele que não, né, que a Samia estava ali no registro que ela tinha realmente sido enterrada 3 dias atrás. Ela realmente tinha perdido a vida. Ele fica sem chão totalmente, mas ele vai lutar por justiça. Ele mostra os documentos do casamento dele com a Samia, as fotos da cerimônia, tudo. E a polícia já começa a desconfiar. Atos em nome da honra são muito comuns por lá. E aquela história que ele contou tinha todos os detalhes desse tipo de ato. Quando uma mulher faz algo que os homens consideram errado, ela mancha a honra da família. Um dos membros da família tira a vida dessa mulher para restaurar a honra da família. Isso que é um ato em nome da honra. Então aí começa um rolo muito grande, porque eles começam a perguntar para os familiares como que foi. Alguns falam que ela tinha tido um ataque cardíaco, outros que foi um acidente e que ela caiu da escada, e outros ainda falaram que ela tinha tido um ataque de asma, mas ela não tinha esse diagnóstico. E teve gente ainda que falou que ela tirou a sua própria vida. Enfim, passando isso, a polícia começa a investigar, mas essa polícia aqui, né, não vai fazer muita coisa. Bom, vendo que a polícia ali não estava encaminhando com nada, eles começam a ficar desesperados. Eles, eu digo, as amigas da Samia, lembra, lá do Reino Unido, todas elas, né, entraram no desespero, porque elas sabiam que podia acontecer alguma coisa de errado, mas elas nunca imaginavam que realmente isso ia acontecer. E depois de acontecer, muitas delas se sentiram muito culpadas. E elas mesmas foram lá na delegacia do Reino Unido falar, não, olha, tirar a vida dela foi um ato em nome da honra. Isso aqui não foi causas naturais, não. E o próprio marido, lá de Dubai, também estava lá brigando para que a justiça fosse feita. Bom, nesse meio tempo, no dia 27 de julho de 2016, somente alguns dias depois, a mãe e a irmã saem de fininho e voltam lá para o Reino Unido, antes das investigações serem concluídas. E parecia que isso tudo ia ser colocado embaixo dos tapetes, como é muito comum de acontecer nesses atos em nome da honra, mas no meio tempo aqui aparece essa mulher corajosa que se chama Naz Shah. Ela morava e trabalhava lá no Reino Unido e ela era ligada com a política também. E a história da Samia chega até ela com um pedido de ajuda. A Naz então escreve uma carta para o primeiro-ministro do Paquistão pedindo ajuda e ele usasse a influência dele para que esse caso fosse realmente investigado, porque possivelmente uma mulher inocente perdeu a vida por lá. E depois dessa carta que ele recebeu, então tudo vai mudar, porque ele vai mandar então que seja formada ali uma equipe especial dos melhores policiais para investigar esse caso. E a notícia passa a ser internacional, porque a BBC News também entra ali fazendo entrevistas, tentando descobrir o que realmente aconteceu com a cidadã deles. E eles conseguem uma entrevista com o pai da Samia. Ele falou que ele chegou na casa e viu a filha no chão sem se mexer, que não tinha sinais de que alguém teria feito aquilo com ela, que parecia que foi um acidente ou algo de saúde mesmo. E quando o repórter pergunta sobre o marido que estava lá em Dubai, o pai falou que ele nunca tinha ouvido falar do Mukhtar, que a filha era casada com o primo, que ela era feliz casada com o primo e que esse tal desse Mukhtar aí estava chantageando a família por dinheiro ou alguma razão e que ele trouxe documentos falsos e que as fotos do casamento que ele mostrou eram fakes. Muito suspeito isso aqui, né? Bom, a investigação da polícia ali deu resultados positivos, porque eles conseguiram descobrir que o tal atestado de óbito que o tio conseguiu lá era falso, e eles conseguiram realmente o verdadeiro exame que foi feito nela, e estava lá escrito que ela não tinha perdido a vida de causas naturais, não. A causa ali da morte dela foi realmente sufocamento, e além disso, ela tinha tido relações íntimas antes, e provavelmente essas relações foi sem ela querer. E nesse relatório também falava que ela tinha um corte de 19 centímetros aqui no pescoço, que provavelmente foi feito ali por alguma corda, algum cabo ou algo assim parecido. A polícia começa a investigar então todos os familiares dela, eles conseguem localizar o primo que estava lá desaparecido e tal, levam ele para a delegacia, levam o pai para a delegacia também, e aqui nesse ponto que tudo vai ser esclarecido. O pai e o primo vão ser presos no dia 14 de agosto de 2016. A polícia anuncia que o primo confessou que foi ele que tirou a vida dela e que também ele forçou a ter relações com ela.
Então agora eu vou contar para vocês a versão da polícia, tá? O que eles acreditam que aconteceu naqueles dias que ela estava lá visitando os familiares. Então, durante aquele tempo, os familiares tentaram encontrar o passaporte e a passagem dela de volta nas coisas dela. Eles faziam isso frequentemente, escondido dela, mas eles não conseguiram encontrar, porque ela tinha deixado na casa da amiga, lembra? Então, um dia antes, né, dela voltar lá para Dubai, que foi no dia 20 de julho de 2016, o dia que tudo aconteceu, os familiares avisaram ela que as malas dela estavam na casa do primo, aquela mansão que tecnicamente era dela também. E ela fica muito zangada e ela vai até lá buscar as malas porque ela iria viajar no dia seguinte. Quando ela chega lá, o primo então começa a brigar com ela ali, falando que ela tinha que se divorciar do Mukhtar, que tinha que voltar a ser esposa dele, porque ele queria cidadania e tal. E eles começam ali uma briga muito grande, porque ela não aceita, e então que o primo pega e joga ela na cama ali do quarto, e ele força a ter relações com ela, e quando ele termina de fazer isso, então ela consegue fugir do quarto, e ela desce as escadas, né, gritando muito que ela ia chamar as autoridades lá do Reino Unido e tal, e nisso o pai dela chega na cena também. Ela está já lá embaixo, né, na parte térreo da casa, perto da escada, e o pai, então, segura as pernas dela e o primo vem com o próprio lenço que ela usava na cabeça e com esse lenço ele segura aqui até ela parar de se mexer. Depois disso, então, o primo sai da casa e o pai chama a polícia e conta para eles, né, que ele não viu nada. Bom, nesse ponto aqui, então, o pai e o primo já estavam presos, né? Mas eles negam tudo. Ah, Gisele, mas eles não tinham confessado? Sim, o primo realmente ele confessou, lembra? Ele falou, foi ele que fez tudo aquilo ali. Só que tem uma questão: as confissões lá, elas não são muito bem aceitas, tá? Por quê? Lá acontece muito de a polícia acabar machucando as pessoas, muitos inocentes acabam confessando o que eles não fizeram. Então, por esse motivo, o tribunal, na verdade, que não aceita a confissão. Ele só aceita a confissão, né, de um indivíduo se a polícia tiver outras evidências que comprovem o que ele falou na confissão. Bom, o julgamento começa a ser preparado ali, o pré-julgamento, toda aquela coisa, e isso aqui vai demorar muito tempo, tá? Porque eles não conseguiam realmente evidências. Estava realmente comprovado que alguém tirou a vida dela. Isso não tinha como negar, tá? Ali no exame que foi feito nela, estavam ali todas as pistas. Bom, eles tinham o DNA do primo, que realmente foi o DNA que foi encontrado dentro dela, então foi ele realmente que dormiu com ela, só que a questão dos machucados também, ela é difícil de provar que aquilo ali foi forçado, porque tem gente que, entre quatro parentes, gosta de uma coisa mais caliente, óbvio que não era o caso dela, eu acredito também, acredito que vocês também, né? Então, apesar disso, eles tinham ali a certeza, né? Bom, alguém fez aquilo ali, né? Alguém tirou a vida dela por aqui. Só que quem que fez? Foi o pai? Foi o primo? Ou foi qualquer outra pessoa? Ou enquanto isso, outras pessoas que estavam ligadas ali também vão rodar. Bom, lembra que teve o tio lá que, né, estava com um atestado de óbito falso. Ele também foi preso. E ele ficou alguns meses somente preso e em setembro de 2016 ele conseguiu ali pagar a fiança e então ser libertado. Outra pessoa que também sofreu as consequências foi o policial, o primeiro policial que estava encarregado do caso, antes daquela equipe policial lá especial entrar. Esse policial ali, eles comprovaram de que realmente ele não fez o trabalho dele direito e também ele não poderia ter dado a permissão da irmã e da mãe ter ido para o Reino Unido enquanto as investigações não tinham sido concluídas ali. Lembrando que isso aqui é um ato em nome da honra, então eles precisam investigar toda a família. Então, por esse motivo, ele também foi preso e foi suspenso, e em setembro de 2016 ele também conseguiu pagar a fiança e foi libertado. Enquanto isso, o pai e o primo continuavam lá na cadeia e negando tudo, todas as acusações, e em dezembro de 2016 o pai dela conseguiu lá
então o direito de também pagar a fiança e ser libertado e esperar então o julgamento em liberdade. Agora o primo vai ficar mais tempo lá. Bom, no ano seguinte, então em 2017, a BBC está ali produzindo um documentário sobre a história da Samia e a família entra com um pedido lá para que esse documentário não fosse lançado na TV, mas esse pedido foi negado. O documentário, que é esse aqui, estava marcado para estrear na TV no dia 30 de janeiro de 2018, mas poucos dias antes, o pai da Samia estava livre, mas ele estava no hospital, estava se recuperando de uma cirurgia que ele fez. Ele acaba falecendo no hospital por causa das complicações que ele teve ali depois da cirurgia. Então o pai da Samia perde a vida em janeiro de 2018, isso foi um pouco menos de 2 anos depois de tudo acontecer, e ele tinha 52 anos de idade. E por esse motivo, como o documentário ia sair dali a alguns dias, a produção do documentário decidiu adiar, né, essa estreia lá, em respeito a toda a família. Mas o documentário realmente estreia no dia 21 de fevereiro de 2018, então quase um mês depois do pai lá ter perdido a vida. Então a atenção para o caso começa a ficar ainda maior, mas com o tempo todos vão esquecendo. Bom, o primo estava preso, então, até esse documentário aí ser lançado, mas passaram 7 meses, chega a setembro de 2018, e ele também recebe o direito de pagar a fiança e aguardar o julgamento em liberdade. Então, sim, ele está livre, leve e solto. Então, ele ficou preso somente 2 anos e ele está aí aguardando, e se encontrarem evidências aí que comprovem que ele estava envolvido com a morte da Samia, então realmente ele vai ser julgado. Bom, depois passaram alguns anos, em 2020, a Nas, a corajosa lá, lembra a nossa heroína dessa história também? No dia 25 de julho de 2020, ela também escreve uma nova carta para o primeiro-ministro do Paquistão, novamente pedindo justiça nesse caso. Mas até o dia que eu gravei esse vídeo aqui, nada foi feito, tá? Tá todo mundo livre. Todo mundo livre, leve e solto. A única pessoa foi o pai da Samia lá, que acabou empacotando por conta própria, na verdade, né? Mas ninguém pagou nada aqui por essa maldade, né? Atrocidade que fizeram com a Samia, essa mulher linda, 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 linda mesmo. Tinha toda uma vida pela frente e ela só queria amar, né? Ela só queria ser feliz. E tem mais uma informação muito importante aqui, que eu acabei não colocando aqui no meio do roteiro, porque senão ia ficar muito confuso para vocês, que é sobre o casamento, o segundo casamento da Samia. Bom, no meio do julgamento ali, o advogado da família da Samia vai entrar com uma ação contra o Mukhtar e contra a Samia também, acusando eles de adultério. Por quê? Aquele divórcio lá que o líder religioso deu para ela, lembra o documento? Na verdade, ele não é reconhecido no Reino Unido, não, tá bom? Então, quando ela foi lá nesse cartório lá para se casar, dizem que ela chegou lá e ela não comentou sobre o primeiro casamento dela, e ela falou que ela era solteira, não apresentou esse divórcio aí também, e assim ela conseguiu se casar. Bom, essa ação foi aberta aí, mas o juiz desistiu do caso, tá? Porque a própria Samia, né, não estava mais viva, não tinha como se defender. Então ninguém sabe dizer se realmente nesse dia do cartório ela não apresentou documento nenhum ou se foi um erro do próprio cartório. Mas enfim, fato é de que a Samia, ela nunca foi casada então com o Mukhtar. O casamento deles foi ilegal. Tá? Então, na verdade, quando ela perdeu a vida, realmente ela era casada com o primo ainda, assim que ela está lá registrada. E sobre o Mukhtar, a vida dele nunca mais vai ser a mesma, ele perdeu o grande amor da vida dele. E é muito difícil aceitar que ninguém foi realmente punido por isso. E é aquela verdadeira história. Se a mídia para de falar dos atos em nome da honra, todo mundo esquece e os verdadeiros culpados continuam andando livres nas ruas. Então compartilha esse vídeo para mim, tá? Compartilha a playlist inteira que eu tenho aqui de atos em nome da honra, por favor. E faz um favor para mim também, fala com os outros youtubers para contar essa história aqui também, porque meu canal é muito pequeno, eu não tenho esse alcance tão grande como os outros youtubers têm. Talvez a gente consiga fazer justiça, né, nesse caso, em outros casos também
até hoje que, né, as pessoas ficaram muito pouco tempo na prisão ou então estão soltas por aí. E se você ficou aqui até o final, não esquece de curtir o vídeo também, porque quando você curte o vídeo, o YouTube acaba mostrando esse vídeo para mais pessoas e mais pessoas ficam sabendo do que está acontecendo aí ao redor do mundo. Lembrando que aproximadamente 5.000 pessoas perdem as vidas todos os anos em nome da honra no mundo, e essa tradição precisa acabar, porque é muito bárbaro nos tempos de hoje. A gente não vive lá na Idade Média, mesmo assim também já acho um absurdo daquela época, mas enfim, estamos em outros tempos e isso precisa acabar. Me ajuda também, tá? Compartilha. E se você não for inscrito ainda no canal, se inscreve também, porque toda terça-feira eu trago um caso novo para vocês. Um beijo grande, eu vejo vocês no próximo vídeo.